Respeita aqui, ó. Respeita a camisa brasileira, seu juiz, filho da... Vai tomar no seu cu, fica marcando esses pênaltis inúteis aí. Que raiva, cara. Porra, era pra ser um amistoso tranquilo, um amistoso entre duas equipes grandes do futebol mundial aí. E é manchado por um juiz mequetrefe, juiz miserável, que não consegue ver um pênalti, cara. Os juízes agora viraram dependentes do VAR, cara. Se não tiver o VAR, o juiz toda hora fica cometendo erros. Pelo amor de Deus, 2 pênaltis que não existiram, cara. 2 pênaltis que não existiram. A Espanha até mereceu vencer, tá? A Espanha de fato mereceu vencer. Mas do jeito que foi o jogo, o empate foi até mais justo, porque o Brasil tava sendo roubado na cara dura. Em 2 pênaltis, cara. Ah, vai se lascar. Galera, desculpa aí começar meio exaltado aqui, mas pra você que tá chegando aqui no canal agora, não conhece aqui o meu canal, o trabalho que a gente faz, eu sou o torcedor do Dragão, mas tenho um apego familiar, tenho um apego muito de coração mesmo pela seleção brasileira. É uma instituição que eu acompanho desde criança, eu tenho 38 anos. Eu vi a seleção brasileira ser tetracampeã, pentacampeã e vi ela decair desde 2014 pra cá. E assim, eu tô vendo o Brasil reerguer-se novamente. Depois de muito tempo, eu vejo uma seleção pelo menos querer vestir a camisa amarelinha, saca? Então, eu fico sim indignado com coisas como essa, tá? Mas eu sei reconhecer os méritos da seleção da Espanha, que mereceu ganhar o jogo, inclusive, tá? O Brasil poderia ter até vencido, mesmo não tendo jogado melhor, mas mesmo assim, o resultado de empate talvez fosse o melhor por conta dessas circunstâncias horrorosas, tá? 2 pênaltis que não existiram. A Espanha ganhou 2 pênaltis. Parecia que o juiz estava querendo dar a vitória para a Espanha pra, sei lá, comemorar lá a situação lá do Rodri, ou porque a seleção, enfim, estava jogando no Bernabéu, que é uma coisa raríssima. Não sei. O que eu sei é que tava dando um help legal, né, pra seleção da Espanha. E a seleção da Espanha não precisa, cara. Tem ótimos jogadores e jogou melhor o jogo em si, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês a análise do jogo e dessa passagem da seleção brasileira pela Europa como um todo. Foi uma passagem muito positiva, na minha opinião. Tivemos um bom jogo contra a Inglaterra, um jogo complicadíssimo contra a Espanha. Na minha opinião, nós jogamos melhor que a Inglaterra e jogamos pior do que a Espanha, tá? Contra a Inglaterra, eu já comentei, o vídeo tá aqui no canal, já tem a análise completa, tá? Mas antes de começar a falar do jogo em si, desculpa aí toda essa exaltação, fala aí, seus torcedores que acompanharam as estreias de Dorival e Endrick. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, marca o sininho para receber notificações sempre que sai vídeo novo aqui no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos e com a galera que curte esse tipo de conteúdo assim como você. Beleza? Então, sem mais delongas, começando pelas escalações de Brasil e Espanha. O Brasil vindo com o mesmo time que jogou contra a Inglaterra, mesmíssima escalação titular. Enquanto isso, a Espanha com muitos jogadores jovens na faixa dos 18, 16, 20, jogadores que jogaram recentemente uma Olimpíada e aqui estão defendendo as cores da seleção espanhola. E assim, a seleção brasileira entrou com o mesmo time, só que o adversário é diferente. A seleção inglesa ela é muito mais truncada, muito mais pesada, tem um toque de bola muito mais preciso, porém é mais lenta e joga muito mais na bola aérea, né? Para esse tipo de jogo, o nosso queridíssimo Bruno Guimarães, o Beraldo e o Fabrício Bruno são excelentes. Agora, para jogar contra a Espanha, você precisa ter jogadores que tenham uma marcação muito mais incisiva e que consigam marcar muito bem a saída de bola e também ter uma jogada dentro da área mais precisa. O Beraldo e o Fabrício Bruno são um pouco mais lentos. E aí enfrentar uma equipe como a Espanha seria muito complicado e foi exatamente isso que a gente viu. Pelas pontas, os laterais também não estavam ajudando nada. O Danilo até tentava, mas o Wendel, cara, o Wendel simplesmente foi engolido pelo ponta direita da Espanha, que jogou
tudo que a gente esperava que o Vini Júnior e o Rafinha jogassem pela seleção brasileira. A seleção espanhola estava mostrando. A verdade seja dita, o primeiro tempo, galera, foi um pânico para a seleção brasileira, tá? E não é nem porque a seleção brasileira jogou mal, não. É porque a seleção espanhola jogou muito bem, tá? A seleção espanhola é muito bem treinada, já tá bastante entrosada, jogadores jovens com passe preciso, que marcou a saída de bola do Brasil o primeiro tempo inteiro. O primeiro gol foi aquele pênalti mequetrefe que o juiz marcou e, enfim, fizeram o gol ali roubado, né? Agora, o segundo gol foi um golaço do Olmo, né? O Olmo fez uma jogada fora do comum, cara. Driblou o Beraldo como se não fosse nada. Passou pelo Fabrício Bruno, se não me engano. Passou pela marcação ali no meio. Acho que foi o Bruno Guimarães, inclusive, né? Que ele driblou e finalizou na saída do Bento, que não tinha o que fazer. 2-0 no primeiro tempo, com a Espanha pressionando a saída de bola. O Brasil tinha dado apenas um chutinho a gol. E errado, né? O chute do Vinícius, que foi nas mãos do goleiro. E só... O Brasil simplesmente não jogava. Por quê? Porque entrou errado em campo. O Brasil entrou para jogar com a Espanha como se fosse enfrentar uma Inglaterra, com um time muito mais lento de meio de campo. O Bruno Guimarães não é veloz. O Bruno Guimarães não é um jogador que marca pressão, né? Aquele volante pitbull, não é o caso, não é a pegada dele. E ainda tínhamos dois problemas, o Paquetá e o Wendel. O Paquetá não entrou no jogo, tá? Por mais que ele tenha feito o último gol ali de pênalti, ele não jogou bem, tá? O jogo inteiro. E, por sua vez, o Wendel foi engolido pelo ponta da Espanha e não conseguia fazer jogada ofensiva, não conseguia marcar, não conseguia fazer cobertura, não conseguia passar, não conseguia fazer nada. Verdade seja dita, tá? Inclusive me espantou muito ele e o Paquetá ficarem até o final do jogo, porque pra mim eu teria tirado eles no intervalo, né? O Brasil foi pro segundo tempo, perdendo de 2-0, não fosse a saída de bola errada da Espanha. E aí também tem o mérito da própria seleção, que fez uma pressãozinha ali na saída de bola, conseguiu recuperar a bola com o Rodrigo, que tocou por cima do goleiro, fazendo um outro golaço. Golaço que, se não tivesse o pênalti roubado, seria empate do Brasil. Fomos para o intervalo com apenas um gol de diferença perdendo. Voltamos com 4 alterações, e boas, tá? E ótimas alterações, na minha opinião. O Paquetá permaneceu em campo, mas o Bruno Guimarães deu lugar a Andreas Pereira. Entrou também o André, né? Não lembro em quem ele substituiu, mas entrou o André também. Isso já recheou mais o meio de campo, porque nós ficamos com 2 jogadores de saída, né? O Paquetá também fazendo às vezes de um meia ali, volante. E o Andreas Pereira mais marcador, principalmente em cima do Rodri, que estava livre no primeiro tempo, fazendo o que quisesse, né? E além disso, tivemos a entrada do Endrick. O Endrick que entrou no lugar do Rodrigo. O Rodrigo ou do Rafinha? Não, perdão, acho que foi do Rafinha que ele entrou no lugar. E tivemos também a entrada do Ian Couto no lugar do Danilo. Cara, mas aí melhorou fora de série, porque os espaços que a Espanha estava tendo meio que sumiram no segundo tempo, tá? E aí já saímos logo empatando o jogo, logo no começo, no cruzamento ali, escanteio. A bola sobra para o garoto prodígio, o menino estrela que tá brilhando e vai brilhar no Real Madrid, que é o Endrick. O Endrick finaliza de primeira, numa chute de canhota, a bola ainda resvala ali na zaga e vence, né, o goleiro da Espanha, fazendo o segundo gol do Brasil, empatando o jogo. Era para estarmos vencendo, porque não teve o pênalti. Mas vamos ser bem sinceros, a Espanha merecia vencer, tá? O primeiro tempo, porque jogou muito. Na verdade, só a Espanha jogou, né? No primeiro tempo. O Brasil praticamente só assistiu a Espanha jogar no primeiro tempo, não viu a cor da bola. Mas no segundo tempo, o Brasil, com as mudanças do Dorival Júnior, melhorou demais, principalmente no meio de campo. Fizemos o gol e ainda tivemos outras oportunidades. Chegamos em contra-ataque com chances, até com superioridade numérica, para tentar fazer uma jogada mais incisiva e quem sabe fazer o terceiro gol. Só que, conforme a partida foi se desenrolando, o Brasil, pela falta de entrosamento, isso fique muito claro, tá? Pela falta de entrosamento e pelo baixo rendimento de 2 peças fundamentais, que são o lateral Wendel e o meia Paquetá, você via que o Brasil tinha dificuldades na saída de bola e errava passes demais. Aconteceu isso no primeiro tempo, continua acontecendo no segundo tempo. O Brasil errou muitos passes, mas muitos passes. Entregou a bola para a Espanha
várias vezes, além de ter problemas na marcação. Claro, sintoma de falta de entrosamento. Não conseguia marcar a entrada da área e toda hora a Espanha chutava dali. E o Bento fez grandes defesas, tá? Fez ótimas defesas, garantindo ali até então o resultado de 2-2. Aí aparece o nosso queridíssimo juiz português, que vai lá e me marca um pênalti mandrake, um pênalti absurdamente inexistente, porque é dependente de VAR. Cara, esses dois pênaltis que ele marcou são clara e evidente dependência de uma ferramenta eletrônica. Ele não conseguiu acompanhar a jogada, o bandeirinha que estava longe pra um cacete resolveu marcar, falar que foi falta, e o juiz foi na dele e deu pênalti. Isso aconteceu no primeiro tempo e aconteceu no segundo tempo. E aí, cara, o Rodrigo foi lá, cobrou de novo, fez o terceiro gol, tinha nada com isso. Mas, cara, é patético. E aí eu achei muito interessante porque o Brasil tava jogando o jogo como se valesse uma vaga numa semifinal aí de Copa do Mundo. Tava jogando o jogo com vontade de vencer, cara, não era amistoso. Amistoso. Cara, o jogo foi pegado e era pra ser um jogo muito mais memorável pelos lances, pelos gols, pela disputa, do que por conta de resultado diretamente influenciado pela arbitragem, cara. Sabe, é pra ficar com muita raiva. Nossa, eu fico puto mesmo, porque pra mim, eu tô vendo um ressurgimento da minha seleção que eu amo, que eu levo no meu coração. E aí, cara, eu vejo isso acontecer, sabe? Nesse momento, a seleção merece fazer os jogos com equipes fortíssimas, como são as equipes europeias, para poder voltar a nivelar o seu futebol, tá? Voltar a ter um nível semelhante às equipes de ponta hoje, que infelizmente ainda não temos, mas principalmente por conta de entrosamento. Nós começamos um trabalho agora com o Dorival, e nesse começo de trabalho foi uma vitória e um empate contra a Inglaterra e Espanha. Isso não é pouca coisa, né? Então assim, não posso deixar de ficar feliz com esse começo. Acho sim um começo promissor do Dorival Júnior. Vejo muitas coisas positivas nesse momento e gostaria de vir aqui falar só do jogo, falar só da vitória ou da derrota, porque não seria estranho, talvez fosse até mérito da Espanha vencer o jogo, tá? Mas o empate foi um resultado justo, tá? A gente teve aí 2 pênaltis roubados pra eles e o juizão, pra compensar, acabou dando um pênalti no último lance, que foi pênalti, tá? Diga-se de passagem. Mas ele esperou até o final para ter uma chance de compensar os seus erros. E meio que compensou, tá? Entre aspas. Mesmo assim, vejo o empate para a Espanha, um resultado seria injusto, mas para o Brasil foi um resultado bastante justo e uma passagem muito boa da seleção lá pela Europa, pelo continente, pelo velho continente, né? Da agora nós só jogamos no meio do ano, lá enfrentando México e Estados Unidos, em 2 amistosos, né, que nós vamos fazer mais pro meio do ano. E aí, como é que você avalia esses jogos da seleção? O que você achou do jogo contra a Inglaterra, do jogo contra a Espanha? Esse juizão, o que você achou dessas marcações? Achou que foi pênalti, que não foi? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra acompanhar os vídeos, que me ajuda demais na divulgação. Marca o sininho pra receber notificações quando sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo, esse desabafo aqui de torcedor com seus amigos e considere se tornar membro do Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você entra no grupo de membros do Gader Futebol Clube, entra pro elenco desse timaço que tem como participantes Drayton Madeira, Pedro Ribamar, todos os nossos membros, e por lá você recebe conteúdos exclusivos e antecipados, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.